problema aí, que também trabalha com o princípio da contagem. Numa eleição, há 3 candidatos. 3 a presidente, 5 a vice-presidente, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados da eleição? Ou seja, eu quero combinar os cargos. Você tem o primeiro, que é de presidente, que eu vou chamar de P, o de vice-presidente, que eu vou chamar de VP, e você tem o cargo ainda de secretário, e você tem o cargo de tesoureiro. Dentro de análise combinatória, quando eu efetuo a multiplicação de valores, eu estou misturando os possíveis resultados que você pode ter. Para você entender isso, imagina que eu tenho, por exemplo, cores. Vou botar aqui cores. Você tem amarelo, você tem preto e você tem verde. E você quer combinar, deixa eu pensar, com camisas. Você tem a camisa 1, a camisa 2 e a camisa 3. Você combina essa cor com a camisa 1, com a 2 e com a 3. Essa cor com a 1, essa com a 2 e essa com a 3. Essa com a 1, essa com a 2 e essa com a 3. Ou seja, você tem 3 vezes 3 possibilidades. Então, o total vai ser 9 possibilidades de combinação de cores com camisas. Então, você tem ali 3 para ser presidente, 5 para ser vice, 6 para ser secretário e 7 para tesoureiro. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 7, 42. E efetuando essa multiplicação, 15 multiplicado por 42, nós iremos encontrar 630. Ok? Ou você podia fazer 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. E esse 90 vezes o 7, que você encontrar a mesma coisa. Quanto mais você tentar simplificar o seu cálculo, melhor para que você possa ganhar tempo numa prova, né? Quanto mais detalhado você calcula, mais tempo você perde. Então, quanto mais rápido você calcula, mais tempo você ganha, né? Isso aí é uma grandeza diretamente proporcional. Então, você precisa fazer o cálculo mais rápido de multiplicação, tem que ter uma prática muito legal para que você não possa perder tempo nesta prova. Falando agora de arranjos. Exemplo, em um campeonato de 2 turnos, em que deve jogar 12 equipes de futebol, qual o número total de jogos a serem realizados? Veja bem, você tem 2 turnos e são 12 equipes. Então você tem o primeiro e o segundo turno. Primeiro turno e segundo turno. No primeiro, eu posso ter 12. Mas no segundo, eu tenho 11. Aí surge a pergunta: professor, mas por que no primeiro eu tenho 12 e no segundo eu tenho 11? Porque no primeiro você tem 12 times. E o time, um deles que jogou no primeiro, não pode jogar no segundo turno. Isso é uma regra. Então você já não tem 12 possibilidades para o segundo turno. Você tem somente 11 porque um deles pode ter jogado no primeiro. Efetuando essa multiplicação, você tem 12 vezes 11, que você vai encontrar 132. Também, quando fala-se de arranjo, também é assim, arranjo de 12 tomado 2 a 2, né? Que aí você formaria a formulazinha aqui do fatorial. Na verdade, aqui nós temos 12 menos 2, fatorial. Que aí você calcularia, né? Daria 12 fatorial sobre 10 fatorial. Aí ficaria 12 vezes 11 vezes 10 fatorial e 10 fatorial. Você cancela, e você vai ter isso aqui, 12 vezes 11, que foi o que eu calculei ali em cima. Isso aí é só para você ter uma noção de como calcular esse tipo de questão. Lembrando também que quando a gente aborda arranjos, veja bem,
Quando a gente aborda arranjos, significa que a ordem importa. Quando a ordem no cálculo de análise combinatória, quando ele quer saber possibilidades, importa, estamos falando de arranjo, e o meio de cálculo é esse utilizado aí que você acabou de ver, tá certo? Uma urna contém 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 são brancas. Então você tem pretas, que são 7, e 5, que são brancas. De quantos modos podemos retirar 6 bolas da urna, das quais 2 sejam brancas? Então 2 têm que ser brancas. O resto pode ser pretas. 4 mais 2, 6, né? 7 menos 4, 3 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. O que a gente tem? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 3, 2, 1, que é o 3 fatorial. Depois, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo vai ser 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Ó, cancelou, cancelou. Cancelou, cancelou porque tem o fatorial. Passando a limpo, a gente tem 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. Eu somente passei a limpo. O que você faz? Vamos simplificar. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui é 2 e aqui é 1. Todo mundo no denominador é 1. Então você tem 7 vezes 5 vezes 5 vezes 2. Aqui vai dar 10. Aqui vai dar 35 na multiplicação. 35 vezes 10, 350. A única coisa numa questão dessa é o trabalho da multiplicação. Depois que você interpretou, você já sabe que a combinação é só jogar na formulazinha e você calcula numa boa, sem problema nenhum, né? Depois é só cair no braço e fazer a multiplicação. Então, multiplicação tabuada tem que estar na ponta do dedo, porque senão não tem como calcular a análise combinatória, tá certo? Então, quantos anagramas da palavra sucesso começam e terminam por vogal? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Começa por vogal e termina por vogal. Então, você pode ter uma vogal aqui, consoante, 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 consoante. Essa vogal pode ocupar essa posição, pode ocupar essa posição, pode ocupar essa posição e, por último, essa posição, ok? No caso, esse V está andando e trocando aqui com esse C. Em relação às vogais, você tem 1, 2, 3 vogais. Então, 3 fatorial, porque elas podem trocar entre si. E das consoantes, você tem 4 fatorial. Como você tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, então 5. Só tem um problema. A permutação aqui é por repetição. Então, você tem 1, 2, 3 repetições. Então, 3 fatorial. Cancela, cancela, ficando 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 5. Isso aqui vai dar 24. E vezes 5 é 120 a resposta. Uma permutação por repetição, você vai ver quantas possibilidades você pode criar dentro daquele espaço ali. Feito isso, você vai criar e todas as repetições você vai colocar no denominador para efetuar o cálculo de divisão pelo denominador. Se der para você cancelar igual eu fiz, você cancela. Se não der, vai ter que multiplicar em cima e dividir pelo resultado embaixo, ok? Quantas maneiras podem ser dispostas 4 damas e 4 cavaleiros numa fila, de forma que não fique junto 2 cavaleiros e 2 damas? Então você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Veja bem, está formando filas? Sim, está. Então é permutação. Toda vez que um cálculo indicar para você que ele quer formar filas, não importando a ordem, isso é permutação. Diferente de combinação, que ele quer combinar, criar comissões, criar grupos, tá? E também não importa a ordem, mas ele quer formar grupos. Então, combinação é sim. E arranjo já é o contrário, já importa a ordem, ao contrário de combinação. Arranjo é ao contrário de combinação e combinação
é ao contrário de arranjo. E permutação é um caso à parte, onde ele quer formar filas, não importando a ordem. Então, olha só, você tem dama, cavaleiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro. Ou cavaleiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro, dama e cavaleiro, dama. Assim você tem 1, 2, 3, 4 fatorial, que é no caso a dama, e do cavaleiro 4 fatorial, vezes 2, porque são duas possibilidades. 4 fatorial é 24, e 4 fatorial é 24, como eu calculei nos problemas anteriores. 24 vezes 24, 576, vezes 2, você vai encontrar 1152, ok? Então, ele formou filas, permutação, não esquece. Calcule o número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra capítulo, né, sem repetição nenhuma, você pode observar, de forma que não fiquem juntas duas vogais e duas consoantes. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Ou consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, você tem das consoantes, 4 fatorial. Das vogais, 4 fatorial. Quantas possibilidades? 2. Então, vezes 2. Tem alguma repetição? Não, não tem. Então, não precisa colocar nada no denominador. Então, você tem aqui, ó, 24 vezes 24 vezes 2, que é a mesma coisa que o cálculo anterior, 1152. Compreendeu? Entendeu? Então, vem comigo.